Muito bem, meus caros, bom dia a todos, bom dia Brasil. Olha só, gente, me dê aqui um segundinho que eu já vou recapitular o que falávamos e aí a gente já sai rasgando na reta. Meus amigos, falávamos que depois que é cumprido todo o expediente obrigatório da chamada fase fechada, ou procedimento preparatório, aonde inclusive um dos elementos necessários é o cumprimento das etapas do chamado ciclo da despesa do direito financeiro, a comissão de licitação define, modalidade e tipo, e aí então, não, nada disso, eu olhei o controle errado. Estávamos falando então da obrigatoriedade licitatória. Perdão. A obrigatoriedade licitatória. A licitação é obrigatória, garantindo igualdade de condições entre os participantes para alcançar a melhor proposta. E, portanto, tem duas situações, baseado nesse contexto, onde não se licita. Primeira hipótese onde não se licita, quando a disputa for inviável. Quando a disputa for inviável, caracteriza uma inexigibilidade. A lei traz 3 exemplos, mas o examinador pode declarar qualquer outra por sua conta e risco, porque o rol, como acabei de falar, é meramente exemplificativo. Saindo das inexigibilidades, a segunda circunstância é aquela onde a disputa é em tese viável, mas o interesse público é melhor atendido sem que haja essa disputa. Aqui o rol é taxativo, são mais de 40 hipóteses, elas são todas fechadinhas na sua interpretação, aplica-se a regra da tipificação, tem que preencher exatamente o que a lei fala, não admite analogia nem extensão, e nessas hipóteses de dispensas, nós já vimos um grupo das principais. Ainda falta a gente concluir mais algumas das dispensas, ou também chamadas de licitações dispensáveis. Então, continuando o nosso rol, vamos colocar aqui a próxima, gente. Vamos falar da próxima. Coloque aí no meu controle. Vamos enfrentar agora a letra E. Estamos com letras, é isso? Professor, não faço nem ideia, não lembro qual a sua matéria, não lembro da sua cara. Gente, é letra E, certo? Letra E. Forças Armadas. Forças Armadas. Maravilha, gente. Maravilha. Olha só. Gente, vocês devem ter visto o que aconteceu com o nosso ex-presidente Grande Molusco, Porque ele havia dito o quê? Vou comprar todo o equipamento militar da França. Aí o Ministério da Defesa fez um parecer contrário. A Procuradoria da República fez um parecer contrário. E o Conselho de Assuntos Estratégicos fez um parecer contrário. Falando, desculpa, mas o caça francês tem metade da autonomia, metade da tecnologia e custa o dobro. O sueco Saab custa metade, muito mais moderno, e ainda o fabricante vai transferir a tecnologia para o Brasil. Depois, se o Brasil quiser, constrói os próprios iguais. O que o Lula falou, teimoso? Não. Eu quero o francês e não preciso dar explicação para ninguém. Sou amigo do Sarkozy e vou comprar dele. E acabou. Sabe Deus por que ele teve essa decisão. E ele falou, vou comprar. Aí o desgaste político foi tão grande que ele resolveu dar um break no negócio. Chegou agora a Dilma e falou, pronto. Chegou a hora de comprar, preciso comprar. Vou comprar então os caças, o submarino nuclear, mais um porta-aviões, mais não sei o quê. Precisamos reequipar tudo. Ela está promovendo uma licitação? Não.
Os fornecedores estão enviando apenas suas melhores propostas para ela analisar o pacote e é ela que decide, ainda que ela escolha o mais caro. Por quê, gente? Faz algum sentido licitar equipamento de guerra? Espoleta de canhão, vamos comprar pelo critério o menor preço. Aí começa a guerra, 2 em cada 10 disparam. Olha a vantagem, adianta? Não adianta. Então, gente, como aqui envolve segurança e soberania, não vamos licitar. Agora, diga para mim os homens dessa sala ou dessa aula que chegaram a fazer um pouco de exército como eu. Aquele papel higiênico, se você pegar o fósforo, fizer assim, ele acende, né? Será que ele não foi licitado? Ele foi licitado. O critério era a maior abrasividade, né? Para deixar o soldado que nem um vagalume, com a bunda vermelha e acesa, né? O bicho ficar nervoso. Gente, é óbvio que foi licitado por esse critério. Então, onde é que está a brincadeira? A brincadeira está aqui. Forças Armadas, anota o seguinte. Para insumos administrativos, vírgula, material de consumo, e bens comuns, aliás, bens e serviços comuns, a licitação é obrigatória. Saúde. A licitação é obrigatória. Ela é obrigatória. Tanto que, gente, existe uma coisa no direito civil chamado de função social dos contratos baseada na boa-fé subjetiva. Mais para frente a gente vai discutir isso. Isso, gente, é Instituto de Direito Privado. Isso foi usado em contrato administrativo especial e a única vez que foi usado envolvendo o Exército. Por isso que você tem que saber que existe essa hipótese. Ponto. Mesma linha. Porém, para armamentos e insumos bélicos, não haverá licitação por envolver assuntos estratégicos e de segurança nacional. Mas aí, gente, não é assim que sai gastando, não. Abra parênteses. Em regra, exige-se parecer técnico do Ministério da Defesa ou dos Conselhos de Segurança da República. Ok? A Lula está cheia de conselheiro. Mas como se diz, conselho bom, né? Não vou acabar a frase porque ela é grosseira. Tudo bem? Próximo, gente. Letra F. Contratos de gestão. Aqui o Supremo está revendo uma coisa difícil, gente. Então, olha só. Anote junto comigo, por favor. Vamos aproveitar e fazer uma palhinha, falar que diabo de contrato é esse, tá? O contrato de gestão é um contrato especial. É um contrato especial que tem por objeto o aumento da eficiência pública. Ponto, mesma linha. Em regra,
Em regra. Gente, como é que você aumenta a eficiência de alguém que já existe e está funcionando? Basicamente, através de 3 formas. Em regra, mediante 1, troque de cor as 3 hipóteses que são objeto de prova. 1, programa de metas a serem atingidas pela administração. Programa de metas a serem atingidas pela administração, ponto e vírgula. Segundo objeto, gente. Um plano de gestão de pessoas. Um plano de gestão de pessoas. Gestão de pessoas, ponto e vírgula. Um plano de gestão de recursos. Estes são os 3 objetos gerais dos contratos de gestão. Ponto. 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 A linha de baixo, gente, coloca assim, por favor. Estes 3 objetos são melhor atendidos através de propostas específicas, caso a caso, vírgula, que fazem com que a disputa não seja necessária. Então, olha como é diferente. Aqui não é um caso de desinteresse. Aqui a disputa não é necessária. Tracinho. Sendo 3 as situações desta contratação. 2 pontos. Item primeiro, gente. Item primeiro. Para uma pessoa jurídica especializada. Aqui tanto faz, aqui é genérico, tá? É para ser genérico mesmo. Item 2, senhores, com asterisco. Para uma associação civil especial, criada exclusivamente para executar aquela gestão, chamada de abre aspas, troca a cor, sublinha. Primeiro coloca a sigla, depois você coloca por extenso. OS, tracinho, organização social. Essa nós temos que avançar um pouco mais. Organização social. Aí você vai abrir parênteses. Coloque aí. Quando uma OS é instituída,
O Estado realiza repasses. Repasses de verbas públicas, para as atividades regulares da OS, tracinho, mas a OS, troca de coro, sublinha, continua a ser uma pessoa privada. Continua a ser uma pessoa privada, continua com outra cor, não integrando a estrutura do Estado. Não integrando a estrutura do Estado. Não acabou o período frasal, mas eu preciso da sua atenção agora para a reflexão. Gente, veja se você entende o que está acontecendo. Vamos imaginar o seguinte. O Estado está com dificuldades de eficiência em educação, certo? Aí ele fala o seguinte, a educação não vai bem. Então eu estou abrindo oportunidade para quem queira vir e otimizar essa prestação pública. Eu vou lá, crio uma associação civil específica para a promoção de melhoria na educação pública. Eu chego com isso para o governo. Falo, governo, olha o que eu fiz. Eu fiz uma associação com esse perfil. O governo fala, caramba, gostei. Discricionariamente, gostei. Então, a partir de agora, eu estou te inscrevendo como OS. Toma aqui um contrato de gestão. Quanto você precisa por mês para desenvolver? Olha, está aqui o meu plano de atividade. Eu preciso gastar mais ou menos uns 170 milhões por mês. 100 para mim e 70 para a OS. Né? E aí então o Estado começa a me passar esses 170. Ele me inclui no plano orçamentário dele para os próximos 5 anos, por exemplo. Então tem dinheiro público, vem direto para mim. Gente, como é que a gente tem que gastar dinheiro público em regra? Através de PROPI. Como, gente? Através de licitação. Só que isso aqui é uma pessoa privada. E quando você pega a lei de licitações, lá está dito o seguinte, o contrato de gestão para uma OS é mediante dispensa. E aí que se pergunta, e as contratações que a OS tiver que fazer gastando o dinheiro que ela recebe, são ou não são mediante dispensa? Como existe uma interpretação dúbia na lei, ainda está prevalecendo o entendimento que quando a OS for gastar o dinheiro que ela recebe, ela continua a gastar sem licitação, mediante dispensa. Só que ela tem que prestar contas no final do ano de tudo isso daqui. E o Tribunal de Contas vem recusando quase tudo. Tem dado um monte de problema. E essa questão subiu no Supremo, porque as OS começaram a reclamar e falaram para o Supremo, Supremo, é ou não é constitucional essa história? Porque eu fico gastando sem licitação, porque falam que é sem licitação e isso é constitucional. Aí quando chega no TCU, o TCU glosa tudo, recusa tudo e fala que vai me punir e manda eu devolver o dinheiro. O que está acontecendo? Em função disso, o Supremo está revendo. Veja bem, são duas contratações distintas. Uma do governo para a OS. Isso é com dispensa. A outra situação são as contratações da OS com terceiros. É essa daqui que está sendo revista. E hoje a tendência muito maior é de que venha a se dizer que aqui tem que licitar, aqui não justifica. Por que não justifica? Porque uma coisa é o Estado escolher um plano de metas bem bolado por um especialista. Então aqui não é necessário disputar. Ele vai escolher um. Outra coisa é a OS pegar esse volume enorme de dinheiro público e sair gastando. Para contratar obra, compra de bens, Aqui, de fato, não se justifica a dispensa. Mas ainda está havendo a dispensa. Tudo isso você tem que saber, porque até o momento em que acontecer a sua prova, pode sair a decisão do Supremo. Está pendente lá. E a gente já viu que o Supremo é de lua.
né? Chega lá o Marco Aurélio, excelência, peguei um processo aqui, 200 anos atrás. E ele resolve julgar. Ele tira da pilha. É totalmente imprevisível. Tem coisas que chegam no Supremo na terça, na quarta tem decisão. Tem coisas que chegam no Supremo em 2001 e não tem decisão até hoje. Entendeu como é que funciona? Então eu coloco assim, tracinho, tracinho. Ainda prevalece o entendimento, ou seja, se cair na prova, responda sim, por favor, que aí se der problema de gabarito, eu te ajudo a recorrer. Ainda prevalece o entendimento que os gastos e contratações, que a OS fizer perante terceiros, gastando esta verba pública, também será mediante dispensa licitatória, vírgula, também será mediante dispensa licitatória, vírgula, mas o caso está sendo revisto pelo STF. O caso está sendo revisto pelo STF, vírgula, pois os tribunais de contas vêm entendendo que a dispensa nestes casos não se justifica. Que as dispensas nestes casos não se justificam. Ok? Ficou claro isso? Fecha parênteses, ponto. Eu reparei que o nosso brilhante colega que ganhou o ovo de Páscoa, desde então nunca mais retornou. Vocês perceberam isso? O senhor é muito discreto. O senhor é muito discreto. Parabéns pela descrição. Isso é uma grande característica. Genial. É que o senhor costumava sentar ali, né? Agora o senhor... Não, o senhor sentava ali. Não me contraria em público. Muito bem, gente. Terceira hipótese. Também muito legal. Pode tratar de trocar a cor. Terceira hipótese. Para autarquias comuns ou fundações públicas. Para autarquias comuns ou fundações públicas que já sejam atuantes, tracinho, e a partir do momento que o contrato de gestão for firmado, esta autarquia ou fundação se converterá em que, gente? Em agência executiva. Agência executiva. Certo? O que é que você tem que lembrar sobre licitações envolvendo agência executiva? Lembra quando falamos da dispensa por valores?
Lembra por baixo valor? Lembra que os valores na definição das modalidades aqui são dobrados. Tem que lembrar disso. Abra parênteses. Abra parênteses. Como uma agência executiva atua em prol do próprio Estado, atua em prol do próprio Estado, vírgula, gozarão de um benefício extra, dois pontos, de um benefício extra, dois pontos, os limites de valores que definirão as modalidades, vírgula, e consequentemente a dispensa por baixo valor troca de cor sublinha, serão dobrados para as agências executivas. Okidoki? Então, tudo isso aqui, gente, é contrato de gestão firmado mediante dispensa licitatória. Tudo isso aqui, tá? As três hipóteses. Redondo? Diga. Então, o colega está perguntando, se fosse uma fundação privada, aí não formaria OS. Porque a OS tem que ser um grupo de pessoas voltados para uma atividade. Tem que ser. Tá? Tem que ter uma ata constitutiva da reunião de pessoas, já determinando cargos específicos. Ao passo que em uma fundação, o que existe é um conjunto de patrimônio, prevendo apenas cargos, mas não já pessoas instituídas. Porque no momento que você cria uma OS, aquela ata pública já tem que especificar quem é a pessoa que vai firmar o contrato de gestão, o nome dela. Então, fundação privada, tecnicamente, não consegue ser convertida em OS. Primeiro tem que ser transformada em associação e depois em OS. Aí até daria. Tá? Mas o expediente em um cartório de registros civis exigiria os dois passos. Tá? Que nem aquela velha história. Você está herdando um apartamento de um tataravô. Você não vai nem usar aquilo e já tem alguém querendo comprar. Você pode vender direto sem passar para o seu nome? Você pode até vender. A hora que você apresentar isso no cartório de registro de imóveis, o que ele vai falar? Tem 2 impostos de transmissão aqui. Do tataravô para você e de você para o comprador. Mesma coisa. Tá? Vai ter só um tropeço a mais no registro documental. Tá bom? Tranquilos? Próxima, gente. Letra G. Letra G. Coloca assim. Quando entes públicos puderem entregar a coisa ou prestar o serviço. Quando entes públicos puderem prestar a coisa ou entregar a coisa ou prestarem o serviço. Ah, professor, assim atrapalha. Puderem entregar a coisa ou prestar o serviço. Senhores, o Estado é eficiente? O Estado é eficiente? Ele consegue fazer as coisas barato? Especialmente depois do Fantástico que nós vimos, né? Os preços envolvendo o Estado são sempre, em regra, o dobro, porque metade é para a coisa, metade é para o bolso, né? Daqueles sanguessugas que vão todos arder do inferno, né? Então, meus caras, uma raiva de corrupto. Então, gente, o que acontece? Olha só, vamos imaginar que a União Federal esteja precisando de uma certa coisa. Um minério qualquer, para alguma coisa. E
O Estado de Minas Gerais tem uma empresa estatal que produz aquele minério. Precisa licitar? Se a União precisa, o Estado de Minas Gerais tem uma empresa pública que produz. E os dois são entidades sem fins lucrativos, não licita, vai lá e compra direto. Porém, gente, aqui o critério para essa dispensa é que o ente público, fornecedor ou prestador, pratique preços de mercado. Porque se os preços não forem compatíveis com o mercado, a dispensa é indevida e seria obrigatório licitar. Okidoki? Então, agentes de carreira fiscal são envolvidos em que etapa? Naquela fase obrigatória e preparatória, aonde vai ser analisado se existe viabilidade ou não da dispensa. E aí é que você entra. Vamos lá? Então, coloca aí, meus caros, por favor. Entre as três esferas governamentais, incluindo as empresas estatais e autarquias, vírgula, é permitida a contratação direta de um pelo outro, exemplo. De um pelo outro, exemplo. Autarquia federal contratando empresa pública de um certo estado. Fecha parênteses. Pois em tese, como todos envolvidos são sem fins lucrativos, vírgula, alcançarão sempre a melhor proposta. Ponto. Alcançarão sempre a melhor proposta. Ponto. Agora entram vocês. Então, mesma linha, se quiser trocar a cor, caprichem. Porém, além de outra cor, sublinhe, obrigatório comprovar que estão sendo praticados preços compatíveis com o mercado. Preços compatíveis com o mercado. Ponto. Mesma linha. Caso os preços estejam superiores, a licitação passa a ser obrigatória. Legal essa, né? Tudo bem? E a última, gente, que a gente estuda, né? São mais de 40, mas que a gente estuda. H, coloca aí, remanescente da obra. Sim, senhora.
o Estado de São Paulo poderia contratar a empresa pública do próprio Estado de São Paulo? Pode, por que não? De outros estados também. Do próprio pode. O que existe só... Então, o que existe só aqui, veja bem, o Estado, administração direta, pode contratar suas próprias empresas públicas, não tem problema. Só o que não pode, em tese, é tomar empréstimos no sistema financeiro dos seus próprios bancos. Porque aí você gera ciclo vicioso, certo? Então, a contratação de um Estado por seus próprios entes, ou vice-versa, é permitido. Exceto para empréstimos financeiros, aí não pode. Tá? Gente, remanescente da obra, vem para cá. Vem aqui para a folha de rascunho. Olha só, vamos imaginar, gente, que o governo do estado de Minas Gerais queira fazer uma obra. Perfeito? Se o governo de Minas Gerais quer fazer uma obra grandona, o que ele vai fazer? Ele vai licitar. Então, vai fazer, por exemplo, sei lá eu, a concorrência 200/2012 MG, fez a concorrência e as seguintes empresas participaram: Alfa, Beta e Gama. Alfa fez a menor proposta, Beta fez a intermediária e Gama ficou em terceiro. Ok? O que acontece nesse caso? A Alfa vai ser contratado, óbvio. Aqui está o contrato para fazer a obra. E começou a fazer a obra. Foi lá, fez a fundação, começou a subir as paredes. Porém, gente, no meio do caminho, a Alfa deu causa à rescisão do contrato. Esta parte da obra previamente planejada e que estava incluída naquele edital, esse pedaço aqui, é chamado de remanescente. Essa parte inacabada. Certo? Então você não pode confundir o remanescente com uma coisa que eles vão colocar na prova para te pegar. Fizeram a obra e esqueceram da passarela em cima da estrada, sem a qual não se tem acesso à obra. Como esqueceram da passarela, a passarela é chamada de remanescente e vai ser dispensada. Verdadeiro ou falso? Falso. A passarela que não foi incluída no projeto não é remanescente. Isso daqui é complementos da obra e vão representar uma contratação autônoma. Se for de baixo valor, dispensa. Se for de alto valor, licita normalmente. Tá? O remanescente é a parte inacabada em virtude de uma rescisão antes de cumprida a obrigação. Por que não licita? Porque já teve gente que manifestou interesse, fez até proposta válida e é gente que se habilitou na disputa. Então o que a administração tem que fazer é vir aqui e oferecer para cada um deles, sem licitação, respeitando a ordem de classificação. Ele deve oferecer o mesmo contrato, nos mesmos parâmetros, porém com proporcionalidade dos valores envolvidos, haja vista que só falta um pedacinho. Esses caras não estão obrigados a aceitar, não estão. Se eles recusarem, aí sim a administração elabora um contrato remanescente novo, aplica valores naquela regra, mas nada de proporcionalidade, e aí oferece para qualquer um. Tudo bem? Diga. Um contrato remanescente, quando a proporcionalidade é ali em cima do valor de alfa ou do valor de beta de gama? Como é que é? Ah, não. É proporcional ao valor do contrato. Por isso que esses aqui podem recusar. Tá? Só que é tudo negociável. Tá? Você vai ver comigo mais para frente que os contratos administrativos podem ser reajustados em até 25% para mais ou para menos. E no caso de obras e restaurações, em até 50% para mais. Justamente para prever situações malucas como essa. Tá? Isso aqui é mais comum do que a gente imagina. Ok? Então, 1, 2, 3, pau no gato. Coloca aí. Para!
para a administração realizar uma obra, terá licitado, vírgula, e entre os classificados finais o primeiro colocado será contratado e iniciará a obra. O primeiro colocado será contratado e iniciará a obra. Ponto. Mesma linha. Porém, caso este contratado dê motivos à rescisão do contrato, antes de concluída a obra, vírgula, a parte inacabada é chamada de, entre aspas, remanescente. Vírgula, que, daqui para frente, troca a cor até o fim da frase. Deverá ser oferecida aos demais que participaram, daquela licitação, vírgula, obedecendo à ordem de classificação final, ponto, mesma linha. Estes podem, sublinha podem, recusar o remanescente oferecido, abra parênteses, a administração oferece, a ADM oferece, o mesmo contrato que foi rescindido, porém, aplicando proporcionalidade nos valores envolvidos. Fecha parênteses, ponto. Cálculo de engenheiro. Eu nunca entendi. Você já começou a reforma? Começa a reforma e troca de empreiteiro. O primeiro falou, vou gastar 5 mil para fazer a reforma da sua casa. Ele fez metade. Aí ele fugiu. Ou caiu um tijolo na cabeça. Aí você tem que contratar outro empreiteiro. O novo que chega e fala o quê? Eu preciso de 7 mil para acabar. Pois é, cálculo de engenheiro. O senhor é engenheiro? Então o senhor sabe melhor do que eu. Pronto, né? Antes que eu continue a agredir a categoria, já vi pelo seu olhar fulminante, que o senhor não está gostando.
Né? Ok? Ponto. Linha de baixo. Caso todos recusem, o remanescente passará a constituir uma nova contratação. Uma nova contratação. Podendo haver reajustes de valores. O que você acha da expressão podendo, gente, envolvendo político? Se pode, ele vai até o limite, né? Podendo haver reajustes de valores, vírgula, sendo oferecido, mediante dispensa. Ok? Agora você pula uma linha e asterisco nesse item, Pula uma linha e asterisco. As partes e acabamentos daquela obra. Partes. Eu falo tão ruim assim? As partes e os elementos e acabamentos daquela obra. Agora sublinha a troca de cor que é importante. Que não estavam previstas no projeto. Isso aí que é o importante. Isso aí que é aquele leite de coco que você coloca na moqueca. Senão vira peixada, né? De capixaba. Eu sei porque eu sou casado com uma, ela me enche. Não bota leite de coco. Aí fica você fica peixe, tomate e coentro. Alegria de comer. Ai, que gostoso. E ela fala, ai, que delícia. Vírgula. Não constituem remanescente, entre aspas. Não constituem remanescente, entre aspas. Não. Tracinho, são, abre aspas de novo, complementos da obra, fecha aspas, e representarão uma contratação autônoma. Tracinho, sendo de baixo valor, pode dispensar. Sendo de baixo valor, tchau e bênção, pode dispensar. E não sendo, deverá licitar. Deverá licitar. Um dos artifícios que o Lalau usou para fazer aquela pirâmide que ele construiu aqui em São Paulo, para o Tribunal Regional do Trabalho, ele usou esse argumento. O que ele fez, gente? Ele era o presidente do tribunal. Ele aprovou um projeto do esqueleto. Quando a obra estava quase no fim, ele falou, esquecemos alguns detalhes. Esquecemos de elétrica, hidráulica, elevador, janelas, piso, forro de gesso, teto e iluminação. Como tudo isso é remanescente, ele foi dispensando. A obra avaliada em 600 milhões virou 3 bi. Do qual fez aquela regra do Fantástico, né? Tudo em caixa de uísque, caixa de vinho. Vai ter caixa de vinho assim lá longe. Diga lá. É daqui. Você veio na aula passada das dispensas? Não, eu falei.
É que assim, é que a gente não precisa saber quanto é. Baixo valor é até 10% do limite da modalidade convite. Por enquanto está genérico. Eu fiz um comentário rápido, mas aqui não era o momento ainda. A gente ainda vai entrar nisso, tá? Tudo bem? Tranquilos? Maravilha. Os demais casos, gente, nós vamos ver depois, tá? Ou não vamos ver, porque o resto agora é só texto de lei. E algumas hipóteses são tão raras e peculiares, sabe? Que não vem ao caso. Tudo bem? Pula uma linha, gente, e coloque agora o seguinte. Procedimento geral. Procedimento geral. Muito bem, senhores, me diga uma coisa. Verdadeiro ou falso? A licitação tem seu início a partir do momento que o edital é publicado chamando os participantes. Certo ou errado? Errado. Quem falou que está errado, por que está errado? Ahá. Tem algumas pessoas aqui que manjaram a pegadinha, né? Gente, presta atenção. Eu vou descrever agora como é que a coisa acontece. Mas o importante é você saber que não interessa se a licitação é geral, da modalidade geral da lei do anticristo, ou se ela é uma modalidade especial por alguma lei especial. Não interessa. O que você tem que saber é que todas são compostas de uma fase fechada e de uma fase aberta. Então comece isso para mim, por favor. Vamos lá? Procedimento geral. Procedimento geral. Vamos lá? Coloca aí, por favor. As modalidades licitatórias, vírgula. Modalidades licitatórias, vírgula. Tanto da lei de licitações como das leis especiais, irão atravessar duas fases distintas, dois pontos. Duas fases distintas, dois pontos. Uma, entre aspas, fechada. Uma, entre aspas, fechada. E outra, entre aspas, aberta. Fecha aspas, dois pontos. Dois pontos. Vamos lá? Item primeiro, gente, fase fechada. Nem todos chamam de fase fechada. Às vezes você vê isso, sabe com qual outro nome? PAP. Fase fechada ou procedimento administrativo preparatório. Fase fechada ou procedimento administrativo preparatório. Quem é malandrão das licitações já chama isso de PAP. Preparatório. Okidoki? Olá, gente. Vamos colocar passo a passo? Vamos fingir que você passou no concurso e foi, em função do seu autoconhecimento técnico na área de exatas por ser engenheiro, você foi direto nomeado para uma comissão licitatória lá da entidade em que você passou. Olha a enrascada que você vai se meter. Então, meus caros, vamos colocar como é que essa fase funciona. Anote junto comigo. Quando o ente obrigado a licitar. Quando o ente obrigado a licitar tiver uma necessidade licitável, então quando um ente obrigado a licitar tiver uma necessidade licitável, o que ele faz? Tiver uma necessidade licitável, encaminhará
encaminhará seu requerimento a um agente superior. Encaminhará seu requerimento a um agente superior ou órgão técnico. Ou órgão técnico. Cada estrutura tem o seu, tá? Este avaliará o requerimento. Este avaliará o requerimento. E caso concorde, nomeará ou designará. São coisas distintas. Nomeará ou designará uma, põe a sigla CJL. Uma CJL. Tracinho, Comissão de Julgamento de Licitações. Vamos falar dela porque você precisa saber. Abra parênteses. Abra parênteses. Tudo que é elétrico irrita às vezes, né? Abra parênteses. E o que é mecânico a gente joga na parede. Abra parênteses. Coloca aí, gente. Nos grandes compradores e contratantes, esta comissão é permanente. Sublinhe essa palavra, porque talvez na sua prova vai vir lá. A comissão permanente decidiu. Você já sabe do que ele fala. Esta comissão é permanente. Vírgula. E nos pequenos compradores e contratantes, esta comissão é ad hoc. Veja como é que escreve para não confundir com o peixe. Ad hoc. Ad hoc. A gente fala ad hoc, mas se escreve ad hoc. Senhores, traduzindo isso para o vernáculo tupiniquim, o que é ad hoc? Ad hoc, tracinho, para aquele ato específico. Então, o que é uma nomeação ad hoc? É uma nomeação para aquele ato. Tudo bem? Não se confunde com o peixe ad hoc. Então, é uma nomeação para aquele ato. Ponto. Não acabou o que você tem que saber sobre comissão. Porque não sei porquê, mas a prova de vocês pergunta. Talvez porque vocês vão integrá-la, né? Ponto, mesma linha. Esta comissão é formada por agentes e servidores da própria entidade que irá licitar. Da própria entidade que irá licitar, vírgula. São escolhidos como, gente? São escolhidos como? Vírgula. Nomeados para uma, entre aspas, função em confiança. Fecha aspas, fecha parênteses. Ponto. Então, esta é uma função em confiança. Nomeação direta, tá? Então, você é auditor técnico nível 1. Acabou de tomar posse. Aí vem o chefão da entidade onde você prestou concurso e fala: é verdade que você tem pós-graduação em cálculo, né? E em, sei lá, coisas a mais da exata? Você fala: é. Você manja tudo de número? Número para mim é bico, mais fácil do que, né, o idioma português. Tá bom. Então, apesar de você ter tomado posse agora, você já está nomeado para
integrar a comissão nos próximos 2 anos. Qual a remuneração base? 11 mil. Tá bom, lá na comissão você tem um adicional, uma gratificação especial de mais 8. Você vai direto para 19 mil no primeiro dia que você toma posse, tá bom? Você topa? Você vai topar? Talvez não. Você ainda não conhece aquele vespeiro. Hold your horses e preste atenção. Gente, o que a comissão faz? Qual é a primeira medida dela? Então a comissão está lá, pegou o pepino na mão, olhou e falou assim, caramba, e agora? Gente, linha de baixo, junto comigo. A primeira providência da comissão, é verificar se é o caso de uma dispensa ou uma inexigibilidade. Vírgula. E caso assim entenda, deverá elaborar suas razões. Abra parênteses. Deverá elaborar suas razões. Abra parênteses. Meus amigos, na hora que vai falar que é uma dispensa, o trabalho da comissão pode ser maior do que você imagina. Não basta encaixar numa das hipóteses em certos casos. Porque olha para cá, quando envolver transações imobiliárias, compra, aluguel ou permuta de bens imóveis, aí a doutrina ainda fala que não é dispensável, ela fala que é dispensada. E a sua motivação tem que ser maior. Nesse caso, a motivação tem que demonstrar o porquê daquele imóvel específico que você está escolhendo. Ou em função de sua posição geográfica na cidade, ou em função de suas características arquitetônicas ou estruturais. Sacou? Então, abra parênteses e coloque. Estas razões devem ser motivadas. Nas regras vistas para a inexigibilidade, lembra, você anotou para mim, algumas a gente prova, algumas a gente só motiva. Para os casos de inexigibilidade, vírgula, e para os casos de dispensa, ponto. Agora é que vem o plus. Os casos de dispensa. Ponto. Mesma linha. Quando a dispensa envolver, troca de cor, sublinha, ao mesmo tempo, transações imobiliárias, tal como compra, vírgula, aluguel, e permuta de bens imóveis e imóveis. A comissão deverá elaborar parecer técnico. Olha o trabalho da comissão. Deverá elaborar parecer técnico
ou, em função da localização do imóvel, ou em função da localização do imóvel, ou em função de suas características físicas. Tracinho, tracinho. Neste caso, envolvendo imóveis, características físicas, tracinho. Nestes casos, envolvendo imóveis, a doutrina fala em, troca de cor, sublinha, licitação dispensada. Fecha aspas, fecha parênteses, ponto. Licitação dispensada. Não é dispensável, é dispensada. Fecha aspas, fecha parênteses, ponto. Tudo bem? Beleza. Daí então, gente, ela vai encaminhar suas razões para quem? Já é para o superior? Já é para esse cara aqui? Ela encaminha suas razões para a procuradoria respectiva. E a procuradoria é que vai elaborar um parecer jurídico sobre o caso. A procuradoria é livre. Ela pode concordar ou discordar do que você escreveu como membro da comissão. Esse parecer é que vai para aquele agente superior ou órgão técnico. Ele pode homologar ou não. O que você tem que saber é o seguinte: este parecer da procuradoria vincula o procurador que assinou, e ele e o superior passarão a ter responsabilidade solidária no caso de erro grave, dolo ou má-fé. Então eles vão responder juntos pelo rombo causado. Por isso que você está aqui no limite de ser ou não incluído caso você dê informações equivocadas ao procurador. Porque o procurador não vai analisar a situação, ele vai analisar as suas razões, os documentos que você encaminhou. Então não é raro que, havendo problema aqui, eles empurrem para o membro da comissão. Então, mesma linha, depois os parênteses. Estas razões são encaminhadas à procuradoria respectiva. São encaminhadas à procuradoria respectiva. E o procurador fará um parecer jurídico. E o procurador fará um parecer jurídico concordando ou discordando. Vírgula. Ele é livre, tá? Vírgula. E este parecer é encaminhado ao superior ou órgão técnico, é encaminhado ao superior ou órgão técnico para decisão. Para decisão. O que acontece aqui? Como é que funciona? Mesma linha, coloca aí. O procurador e o agente que publicar a decisão, capricha agora, gente, capricha, serão solidariamente responsáveis, no caso de erro
dolo ou má fé. Aliás, erro grave, perdão, gente. No caso de erro grave, erro comum não tem problema. No caso de erro grave, dolo ou má fé. Professor, não tem erro grave na lei. Não tem. Erro grave está nos tribunais de contas, todos, unânime, tá? Tudo bem? Beleza. Agora vamos imaginar, gente, que não é para fazer nem dispensa, nem inexigibilidade. É para licitar. Pula uma linha. Caso não seja hipótese de dispensa ou inexigibilidade, a comissão, agora o bicho vai pegar, cumprirá a primeira parte do, entre aspas, ciclo da despesa pública, previsto na Lei 4320/64, que lei é essa? Abra parênteses. Lei de Orçamentos e Finanças. 4320/64, Lei de Orçamentos e Finanças, fecha parênteses, e Lei Complementar 101/00. Essas tem que conhecer muito bem, hein? Lei Complementar 101/00, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito bem, senhores, quais são as primeiras etapas? Vamos lá? Primeira providência, gente. Vamos lá? 2 pontos. Primeira providência. Apurar a previsão de valores envolvidos. Apurar a previsão de valores envolvidos. Então, a primeira coisa, a comissão verifica mais ou menos quanto? Linha de baixo. Letra B. Encaminhar para aprovação para posterior expedição de uma NAD, N de nariz, A de amor, D de dado. NAD, nota de autorização de despesa. NAD, nota de autorização de despesa. Que será lançada no plano orçamentário. Informação brutalmente fundamental para vocês nos concursos mais técnicos e exigentes, tal como auditor da Receita. Abra parênteses, gente. Você concorda, então, que dentro dos cofres públicos vai ter um montinho de dinheiro para aquele contrato? Está claro isso? Não quer dizer que é para gastar tudo, mas tem um dinheirinho ali. Gente, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal fala que acontece quando aquele dinheirinho do cofre acaba no meio do caminho? Pede mais? O contrato está automaticamente extinto, ainda que a coisa esteja pela metade, a não ser que haja
renovação da previsão orçamentária ou realocação orçamentária para aquela despesa em regra de capital. Se nada for feito, acabou o dinheiro, o contrato se extingue, e isso é classificado como extinção natural do contrato, não é extinção extraordinária. Equivale a acabar o prazo ou cumprir o objeto. O administrador não se planejou, fala, ups, acabou a grana. Então, nesse momento, vem o chefe fiscal da entidade e fala, acabou o dinheiro, acabou. Você não renovou? Não renovei. Você não realocou? Não realoquei. Muito bem, parabéns. O contrato acabou de acabar. Nesse exato instante. É só você reparar, quando a gente viaja para o interior de qualquer estado, você pega a rodovia, está indo para qualquer cidade do interior, você olha naquele horizonte, você vê o que às vezes? Um viaduto ligando nada a coisa nenhuma. Você percebeu isso? Tem as pilastras, uma pista lá em cima, assim, e ela não toca no chão nem dos dois lados. Aí você fala assim, nossa, estão fazendo uma obra. Não estão. Chega lá perto, tem mato ao redor, nasceu uma mangueira embaixo, tem uma girafa em cima, porque já está parado há 30 anos. Acabou o dinheiro, o cara não renovou. E um abraço, desperdiçou. Abra parênteses, coloque. Esta reserva orçamentária, troca de cor ou sublinha, é determinante da validade do contrato, ou para a validade do contrato. É determinante para a validade do contrato. Tracinho, tracinho, tracinho. Esgotando este recurso, sem que o administrador renove, ou o reforce, realocando verbas de outros gastos orçamentários, aí agora você troca a cor ou sublinha até o fim da frase. Outros gastos orçamentários, o contrato estará extinto. O contrato estará extinto sem culpas nem indenizações. Não é culpa de ninguém, não tem indenização. Vírgula, ainda que a obra, serviço ou compra estejam inacabados. Tá? E detalhe, isso é uma extinção normal do contrato, não é reputada como extinção extraordinária. Diga. Professor, considerando que quando a gente vai abrir uma licitação ou uma compra de qualquer coisa, ou a gente tem que ter previsto o preço daquela coisa, ou o preço que a gente está pagando foi o ofertado pelos concorrentes para entregar a obra pronta, se extingue o contrato sem obra pronta, alguém foi culpado pela essa porcaria. Sim. Ninguém está falando da punição por crime licitatório ou crime de responsabilidade. A gente está falando que entre as partes ninguém indeniza ninguém. A administração não tem que indenizar o contratado porque acabou o dinheiro. E o contratado não indeniza a administração porque eventualmente precisou ficar pedindo mais dinheiro o tempo todo. Agora, se algum agente público vai ser preso ou vai ser declarado em improbidade, é outra coisa. Aqui estamos falando da existência do contrato e da licitação. Outra coisa é o crime ou a violação dos preceitos. São coisas que não se misturam.
Tudo bem? Tranquilos? Então, o colega está perguntando, não existe os tais das realocações, créditos especiais, extraordinários, né, e meras realocações simples? Claro que tem, foi o que você escreveu. Se não houver o reforço mediante realocações. Tá? Agora, créditos especiais, que são para aquelas hipóteses de quebra de previsão, e créditos extraordinários são para guerra, calamidade, não servem aqui. Aqui deveriam ser créditos suplementares. E os suplementares caem nisso que a colega falou. Você pede o dinheiro, acaba a obra, mas alguém vai responder por isso. Mais para frente. Tá? Até pode. Mas o que a gente está colocando aqui é a regra da lei envolvendo licitação. A gente ainda não está falando do planejamento. Perfeito? Pula uma linha, gente. Pula uma linha. Letra C. Letra C. A comissão define a modalidade licitatória. A comissão define a modalidade licitatória e o tipo de licitação. Então, ela define a modalidade e o tipo de licitação. E letra D, elabora o edital e o contrato. Elabora o edital e o contrato. Abra parênteses. Gente, se o contrato está escrito aqui, duas coisas você tem que saber, muito importantes. A primeira é aquela velha pergunta: verdadeiro ou falso, contrato administrativo é contrato de adesão. Está certo ou está errado? Ele é negociado com o contratado? Que nem o meu e o teu no dia a dia? Por que não? A administração já sabe o focinho de quem ela vai contratar? Nunca viu na frente. E o contrato já tem que estar pronto. Então como é que vai renegociar depois? Não renegocia não. O contrato já estava pronto. Vamos lá? Abra parênteses. Demonstrando que contrato administrativo é contrato de adesão. Sublinha isso. Demonstrando que contrato administrativo é contrato de adesão. É contrato de adesão. Pois será integralmente elaborado sem se conhecer o futuro contratado. Você não conhece o futuro contratado, vírgula, e, vírgula, vírgula, e, vírgula. O contrato, sublinha, gente, deverá ser publicado junto com o edital. Deverá ser publicado junto com o edital obrigatoriamente. Tracinho. Obrigatoriamente. Tracinho. Aí, senhores, olhem para meus olhos azuis. São azuis, eu uso lente marrom para evitar o excesso de assédio. Tá? Senão não me deixam em paz, rasgam minha roupa, é uma loucura. Gente, olhem para cá. Presta atenção. Se o contrato integra o edital, caso alguém anule posteriormente uma licitação por descumprimento do edital, mas já tem alguém contratado cumprindo a coisa, rescinde ou não rescinde o contrato? Pera, professor, achei que ia ser mais simples. Gente, muitos fizeram essa cara. Eu achei que ia ser tipo assim, é verde ou é laranja? Gente, presta atenção. Contrato e edital
São duas situações ou relações jurídicas distintas ou é a mesma? São distintas? Meus amigos, presta atenção. Se o contrato integra o edital, ele integra. Ele é apenas uma continuação obrigatória daquela mesma relação jurídica. Então, se por algum motivo você desfaz a relação jurídica na fase antecedente, você está obrigado a interrompê-la na fase posterior, porque a relação jurídica é chamada relação jurídica continuada. Então, se você anula uma licitação realizada há muito tempo, obrigatoriamente rescinde o contrato posterior, ainda que o contratado esteja cumprindo perfeitamente aquele contrato. Ou não? Ah, professor, isso me parece injusto. Parece injusto? Você prestou concurso. Você ficou na colocação número 138. E foram aprovados apenas os 120 primeiros. Você fala, puta, não passei por 18. Você não foi nem aprovado, tá? 7 meses depois vaza a informação que 20 candidatos tiveram acesso à prova antes de sua realização. Você vai falar o quê? Ah, o concurso tem que ser anulado. Tem. E os 20? Ah, mas eles estão cumprindo tão bem a tarefa pública, é injusto mandar eles embora, não é? Concorda comigo? Enxergou diferente? Então coloca aí, tracinho. Portanto, a contratação e a execução do contrato, integram a mesma relação jurídica. Iniciada pelo edital. Vírgula. E assim. Troca de cor até o fim da frase. Caso uma licitação seja posteriormente anulada, implicará na anulação do contrato, vírgula. Ainda que o contratado esteja corretamente cumprindo o contrato. Nasce dessa situação que você escreveu. Ainda que o contratado esteja corretamente cumprindo o contrato. Enxergou o porquê agora? Não tem mais dúvida se te perguntarem mais para frente na prova? Está resolvido? Você fala, peraí. Uma coisa é o contrato, outra coisa é o edital, é a licitação. Não é não. É tudo uma relação jurídica só. Chamada relação jurídica continuada. Certo? Não tem essa cisão que você está imaginando. Gente, o edital está pronto. A comissão chega para esse cara aqui e fala, bicho, está pronto. Deu na mão dele. A partir desse momento, ele decide se ele publica ou não. Ele pode desistir a hora que ele quiser. Se ele não desistir e publicar, ele vai abrir a fase aberta. Se ele não publicar, a licitação não vai acontecer. Pode ser que ele não queira publicar, gente, presta máxima atenção aqui para concurso de carreira federal. Pode ser que ele não queira publicar, e aí a nossa conclusão é a seguinte: lá dentro dos cofres públicos vai ter aquele dinheiro aprovado naquela ANAD para aquela obra que foi planejada, mas não foi executada. Por quê?
que nem licitaram. Se ele resolveu não licitar, e entramos no ano fiscal 2012, para quando esse dinheiro foi aprovado, e ele falou, quer saber, essa obra não vou mais fazer esse ano não. Já decidi. Se for fazer, eu faço ano que vem. Ele está totalmente liberado a pegar esse dinheiro e promover outro gasto, não está? Não pode gastar com outra coisa? Não pode? Está lá dentro, é dele, não pode gastar? Se ele gastar com qualquer outra coisa, ele comete crime financeiro por desvio de finalidade. Não entendi. É o seguinte, aquele dinheiro foi posto dentro daquele cofre com a aprovação de quem? Quem é que aprova o orçamento? O legislativo. Se ele colocou aquele dinheiro dentro daquele cofre, aprovado pelo legislativo, para depois gastar com outra coisa, ele enganou o legislativo. Não enganou? O que ele vai ter que fazer? Para gastar com outra coisa, ele vai ter que justificar e revogar a NAD. Com isso, ele desvincula aquela receita e tudo isso vai ter que constar da posterior prestação de contas, que vai ser endereçada para o legislativo. Se ele enganou o legislativo, o legislativo vai lhe tacar uma reprovação de contas e ordens de devolução de valores. Para evitar isso daqui, o que é que foi instituído a partir desse ano para a nossa amiga Dilma e seus dentões? Ela tem a DRU. De tudo que for aprovado no orçamento, foi autorizado agora para ela que até 20% ela só avisa. Não vou gastar com o planejado, o legislativo. Então, aguenta aí. Então, até 20% do orçamento fiscal, não vai pensar que é o outro. Do orçamento fiscal, ela simplesmente desvincula, gasta de outra forma, sem que isso represente crime de responsabilidade fiscal ou qualquer outro expediente. Eu estou dando toda essa voltinha para falar da DRU, que foi aprovado. Professor, mas isso não é meio maracutaia da Dilma? Não. Isso vem existindo, gente, desde a época do Fernando Henrique. Quem criou isso aí foi o Fernando Henrique. Chamava-se Fundo Social de Emergência. Ele criou para equilibrar as contas previdenciárias e atingir o chamado déficit zero, ou equilíbrio fiscal. Depois disso, isso vem sendo renovado por emendas constitucionais, a cada 2 anos. Com o tempo, perdeu o nome de Fundo Social de Emergência para poder ser gasto com outras finalidades que não sejam apenas sociais. Só que nunca foi tão amplo, tão aberto e tão genérico quanto é agora. Mas agora se justifica, porque agora vamos ter Copa do Mundo e Olimpíada que o Brasil não tem nenhuma experiência. E vamos combinar, gente, se tem uma coisa que o Brasil precisa é de infraestrutura. A vergonha que dá, a grande maioria dos aeroportos no Brasil tem cara de rodoviária de 5ª categoria, não tem? Não dá para entrar no banheiro de um aeroporto, gente, internacional. É tudo fedido, às vezes é assaltado dentro do banheiro. Não dá, né? Não dá. Quem já fez uma viagenzinha para qualquer lugar, para o Uruguai, você já viu a vergonha que dá a infraestrutura brasileira. Então isso aqui que está sendo discutido, para isso que fizemos esse rebolation todo. Então pula uma linha, coloca aí. Coloca aí. Não é mais uma letra, não é. Agora é apenas um pequeno parágrafo, tá? Ao final. Coloca aí. Concluído o edital, está encerrada a fase fechada. Está encerrada a fase fechada. Ponto. O administrador decide se prossegue ou não com a licitação.
Ponto. Mesma linha. Caso decida não mais licitar, ele pode livremente. Caso decida não mais licitar, vírgula, fará com que aquelas receitas aprovadas no orçamento deixem de ser gastas como planejado. Ponto. Mesma linha, agora vem a parte legal. Porém, estes recursos não podem ser livremente gastos, pois estão vinculados à ANAD, vírgula, e gastá-los em outro fim seria desvio de finalidade. Desvio de finalidade, que é um crime financeiro. É um crime financeiro. Ponto. Mesma linha. Para poder gastar em outro fim, deverá primeiro desvincular a verba revogando o requerimento da NAD com aviso ao Poder Legislativo. Veja como é complexo, tá? Com aviso ao Poder Legislativo. Ponto. Mesma linha para acabar a aula, a primeira parte da aula. Coloca aí. Na esfera federal, foi aprovada a DRU. Troca de cor. Desvinculação de receitas da União. Desvinculação de receitas da União. Vírgula. Que permite ao presidente da República eu vou escrever de uma forma mais em português, tá? Redestinar verbas orçamentárias de forma simplificada no limite de até 20% do orçamento fiscal. Do orçamento. De até 20% do orçamento. Vírgula. Sem as exigências de
cancelamento de NAD. Ponto. Ok? Que nem a minha cunhada. Na casa, o filhinho dela, né? A casa dela, em frente à rua, tem um açougue e vizinho uma banca de jornal. Ela pegou o filho de 9 anos e deu uma nota de 50. Falou, vai até lá, compra. E deu o pedido, né? Sei lá, 1,5 kg de filé mignon. E todo troco você pode, todo dinheiro que sobrar você pode comprar de figurinha dos jogadores de futebol. Ele chegou lá no açougue, sei lá, 3 kg de filé mignon. O cara falou, ih, não tem filé mignon. Falou, tudo bem. Foi na banca de jornal, 50 pau de figurinha. Chegou com um saco de figurinha assim. Aí a minha coisa falou, cadê a carne do almoço? Ele falou, não tinha. E o que você fez? Pô, você não falou? Gasta com a carne. Tudo que sobrar de figurinha, tá aqui. Tudo que sobrou tudo. Então ele fez uma dru de 100%. Né? Até já, gente. Obrigado.